Tropcast, um podcast sobre agricultura regenerativa, inovação e produtividade no agro. Um oferecimento Biotrop, soluções biológicas e naturais para o agronegócio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tropcast, o podcast da Biotrop. E hoje nós vamos falar sobre biofungicidas. Eles que estão ganhando espaço em diversas culturas pelo nosso Brasil. E hoje estamos aqui com o Thales, gerente de portfólio da Biotrop, que voltou, né? Gostou de falar com a gente, né? E estreando, Abel tá aqui com a gente também, coordenador de pesquisa e inovação da Biotrop. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tropcast. E aí, vocês estão animados? Claro. Claro. Obrigado. Deu uma piscadinha ali, né? O Thales já tá acostumado já. Eu tô um pouco mais tenso, né? Mas vou me soltando também. É um prazer estar retornando aqui, Iratus. A gente vai ter um convidado especial, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Vou chamar ele, vou deixar no suspense, que daí vocês ficam assistindo aqui com a gente. Abel, já que você tá estreando, eu vou começar por você, então, né? Eu acho que a gente falou aí sobre essa chegada dos biofungicidas na agricultura, que vem tomando esse destaque, e elas estão sendo aí uma ferramenta extremamente eficazes para diversas culturas de uma forma sustentável e, consequentemente, com menor impacto ambiental. Mas isso ainda pode ser um pouquinho abstrato para o produtor. Explica para a gente como que funciona, quais são os principais mecanismos desses biofungicidas e como que o Bombardeio, que é o líder aí da Biotrop, como que ele está se saindo no mercado? Perfeito, ótima pergunta. Quando a gente fala em mecanismos de ação de biofungicidas, né, a gente gosta de citar três principais ali, né? Então são competição, indução de resistência e antibiose. Então, assim, só comentar um pouco então deles separadamente, né? Quando a gente fala por competição, as bactérias selecionadas, né, no caso do bombardeiro, são bactérias que têm um alto poder de multiplicação e de colonização dessa área foliar aplicada, né? Então, assim, em toda a questão, quando a gente fala, daí a gente vai trazer mais a questão de competição mesmo. Então, trazendo uma dificuldade, né, então, de espaço ali para aquele fungo em questão. Uhum. Quando a gente fala em indução de resistência, né, então as plantas, as bactérias, elas auxiliam a planta a produzirem, né, substâncias para se protegerem de um possível ataque desses patógenos, né? Então, substâncias essas como fitolexinas, por exemplo. Então, as bactérias, elas auxiliam nessa produção. E na antibiose, né, se dá por conta da produção de toxinas e antibióticos que essas bactérias produzem, que acaba inviabilizando a multiplicação desses patógenos. Os famosos metabólitos, Isso, né, Abel? Isso, com certeza. Os famosos metabólitos. E Thales, quando a gente considera esses multimecanismos de ação, os biofungicidas, eles já estão substituindo os químicos? Totalmente, Aretusa. Esse é um mercado, assim, que eu falo que eu vi do descrédito até hoje ser uma realidade que todos os produtores hoje estão passando a utilizar. Quando vamos falar assim, em 2015, um dos primeiros produtos registrados para essa modalidade, quase não se utilizava e é muita descrença ainda realmente. Assim, como que eu vou tirar um químico para colocar um produto biológico? E aí no produto biológico, que ainda era no início, né, Abel? O pessoal falando de bactérias, como que eu vou tirar essa parte, e principalmente nos multissítios, né? E aí, como surgiram novas tecnologias, surgiram novos avanços realmente na tecnologia de formulação e produtos que proporcionaram cada vez mais produtos mais eficazes. E com isso, sim, hoje é possível você fazer uma substituição completa de um multissítio químico por um multissítio biológico. Principalmente, Aretusa, nas primeiras aplicações, na aplicação de vegetativo ou na primeira e verdadeira, né? Pensando na DFC. Por quê? Porque esses produtos, como o Abel falou, têm mecanismos de ação que o próprio multissítio químico não tem. Então ele pode ser suplementar, assim, no suplementar de ter mais ações do que próprio multissítio químico, que o multissítio químico é a ação no patógeno. E o multissítio biológico, ele não é só no patógeno, ele atua em prol da planta. E um diferencial são os metabólitos, que nessas primeiras aplicações de vegetativo, eu consigo já fazer uma primeira asepsia dos fungos do solo que estão na palhada. E pensando em pesquisa, né? Eu acho que a Biotrop tem Bioracle, a gente tem
fontes de pesquisas parceiras, né, institutos de pesquisa parceria com a Biotrop, e vocês estão acompanhando de perto esses testes. Como que vocês estão vendo a performance desses produtos? Ela está superior? Como que está sendo em relação à performance? O que vocês podem entregar para a gente que vocês têm visto? Acho que pode dividir a resposta em duas. Eu posso vir com a visão uma parte do campo, que a gente está fazendo as consultorias, e o Abel entrando na parte da pesquisa, que eu acho que é legal fazer muito esse campo, porque, né? Nem só o que a gente testa em campo, vamos falar assim, os nossos resultados, eles têm que ser não só validados, mas bater muito com o que a gente encontra no campo, né? Então vamos lá, até agora, mais ou menos de cabeça, a gente fez mais de 32 ensaios com consultorias externas, visando a substituição do Mancozeb pelo bombardeiro em si. Desses mais de 30 ensaios, mais ou menos, aí que a gente teve um índice de sucesso próximo a 80%. O que significa isso? Que 80% dos ensaios nós entregamos mais produtividades e controle, ou basicamente mais ou menos o controle do que o multissítio químico, e incrementamos mais produtividade. Então é um fator muito positivo naquela sua pergunta anterior. É possível trocar? Sim, a gente já está mostrando isso. E os resultados sempre mostram, em relação a controle de doenças, muito próximo, um pouquinho superior, na ordem de 2, 3, 5% a mais. Só que um grande fator positivo do biológico é o incremento. A gente tem de média aí de 1,5 a 2 sacos a mais em cima do Mancozeb quando a gente faz a substituição por um multissítio biológico, que no caso é o bombardeiro. E é um produto assim fantástico, muito bom em relação ao uso, que nem falando da substituição, que na Biotrop em si, vamos falar assim, geral, em cana só, tirando cereais, a gente tratou mais de 1 milhão de hectares no ano passado. Em cereais, mais de 3,5 milhões de hectares. Então hoje, voltando à sua pergunta anterior, é possível? Sim, já está acontecendo e cada vez mais vai crescer. Aí, Abel? Acho que só para complementar, né, eu estou no 3º ano de Biotrop, então desde esses anos recorrentes que a gente vem acompanhando essas pesquisas, o que a gente vê é o quê? Ano após ano, o biológico ele vem tornando-se maior no controle e maior em produtividade, enquanto a gente observa os químicos, né, esses multissítios químicos, trazendo um pouco mais ano após ano de déficit de controle e entregando menos em produtividade. E isso é algo que a gente assim, se empolga muito, porque realmente, então, você acompanhar, né, a natureza de um produto químico é ele entregar menos em produtividade, né? Ele vai criar resistência, né? Quando a gente fala em biológico, a gente está fazendo uma curva inversa. Então, a gente está começando a aumentar mais em efetividade e mais em produtividade. E Thales, você trouxe uma visão para a gente de campo, né? Eu quero que você fale um pouco sobre quais são as culturas que estão usando os multissítios biológicos. Você citou um pouquinho aí da soja e da cana, mas está só nisso ainda ou não? Já está tendo uma expansão, a gente está vendo mais culturas fazendo uso de multissítios biológicos e, consequentemente, eu quero que você fale de ganhos, né? Porque, afinal, é isso que a gente quer saber. Sim. É assim, sempre quando acontece alguma revolução, vamos falar assim, na biológico, sempre tem alguns drivers de culturas que lideram isso, né? E do biológico foi a soja. Então a soja ainda hoje é o grande mercado em relação do biológico. Ela começou com tudo isso, ela que está aportando muito do crescimento dos biofungicidas, muito na substituição do Mancozeb, só que outras culturas estão ganhando espaço. O primeiro caso de exemplo que eu dei foi a cana. Já se imaginou uma cultura cana, né, tratando mais de 1 milhão de hectares com o bombardeiro, né, que é o nosso biofungicida, e com certeza deve ter muito mais tratados em relação ao que o mercado tem em alguns outros produtos, de um fungicida biológico. Só que isso está se espalhando para as outras culturas. As culturas de inverno estão crescendo cada vez mais com o uso de biofungicidas, e tem um porém nas culturas que eu posso agregar um valor não só na produtividade e controle, mas também no pós-colheita. Então, como café, citros, as frutíferas em si, cada vez mais o uso está crescendo, não só pelo benefício principal do controle da doença em si, mas pelo benefício secundário que esses biofungicidas, no caso bombardeiro, está trazendo. Shelf life pós-colheita, exemplo, fazenda de exportação de uva lá no Vale São Francisco, cada vez mais utilizando essas tecnologias para quê? Para melhorar o shelf life. Em vez de você utilizar um avião para fazer o transporte, que é mais caro, você pode pôr num navio que não tem tanta degradação. Café, você está utilizando isso, melhorando não só o fruto, mas a qualidade da bebida em relação do biofungicida, por moléculas que ele está soltando, né, pelos metabólitos. Então, cada vez mais essas culturas assim, do HF estão ganhando força. Logicamente, ainda milho vai puxar isso daqui, algodão, né, Abel? Algodão, os resultados que a gente tem visto, fenomenais, né, espetaculares, e vão puxar ainda essa fila.
mas são drivers de culturas que utilizam muito, né? E o HF acho que vai ser tanto na parte da pressão social, busca de um alimento mais saudável, um alimento seguro, como também na eficácia. E eu acho que entra a questão do custo também. Ah, a gente nem tá entrando nisso, né? Né? Nem tá falando isso na parte Mas do custo. principalmente quando a gente fala em HF, Thales, uma das grandes preocupações do produtor de HF hoje é ter uma lavoura protegida com menos custo, gente. Sim. Porque, queira ou não, a cultura de HF, ela é uma cultura delicada, ela é uma cultura sensível que sente mais em relação às diferentes mudanças climáticas que a gente tem. Então, o produtor, ele quer estar protegido, o produtor, ele tem que ter outras formas de proteção e valorizar o seu produto também, né? E a gente tem um apelo muito forte nas gôndolas por produtos mais saudáveis, como você colocou. Então, eu acho que para HF isso vai ser muito interessante da gente fazer com que o produtor, ele olhe para a propriedade dele mais ainda como um negócio. Exatamente. Que tenha gestão para poder fazer isso, né? Exato. Acho que passar de produtor rural para administrador rural. Exatamente. É isso daí. Muito bem colocado. Acho que ele já vai ter uma outra visão. E a gente falou um pouco de pesquisa aqui, e eu falei que a gente ia ter um convidado especial, que ele tá chegando, gente. Ele não pôde estar aqui com a gente, mas ele fez questão de mandar um vídeo para poder falar um pouco sobre a questão da eficácia dos biofungicidas. E eu queria trazer um vídeo aqui do nosso convidado especial, Fernando Grigoli, ele que é sócio e proprietário da empresa Famiva Pesquisa. Vamos ver o que ele tem para falar para a gente. Olá, eu sou o Fernando Grigoli, sócio proprietário e pesquisador de proteção de plantas da Famiva Pesquisa e Soluções Agrícolas, e vamos falar hoje um pouquinho sobre o manejo de doenças na cultura da soja. A soja é uma cultura extremamente responsiva ao manejo de fungicidas, ou seja, as doenças que acometem a cultura podem tirar muito a produtividade das plantas e isso compromete a rentabilidade do agricultor. As principais doenças que atacam a cultura, o agricultor já conhece, né? Ferrugem asiática, né? Cercóspora, que vem crescendo muito no Brasil como um todo, septória, mancha-alvo, né? Então, agrupando as doenças, a gente tem ferrugem, mancha-alvo e o complexo de doença de final de ciclo, que são doenças extremamente complexas da gente controlar, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar por alguns anos com os fungicidas da Biotrop, né? O Bombardeiro é um fungicida que a gente trabalhou bastante, geramos bastante resultado, né? E a gente viu que tem uma possibilidade muito grande de uso de Bombardeiro na cultura da soja, né? Especialmente nas aplicações iniciais, seja na fase vegetativa da cultura, né? Aquela aplicação de V0 ou aplicação entre 20 e 30 dias após a emergência das plantas, até a aplicação em pré-fechamento de linha, né? Obviamente que é associado a fungicidas sítio específicos, né? Mas a gente tem um benefício muito grande quando a gente lança a mão desses produtos, né? Benefícios no controle do complexo de doenças, especialmente as doenças de final de ciclo, né? Onde a gente tem um resultado muito bom com o Bombardeiro, né? E também a gente tem efeitos na planta, né? Efeitos fisiológicos, que é difícil a gente mensurar quando fala de doenças em soja, mas que obviamente ajudam a planta a estresse, a tolerar estresse ambiental, esse tipo de coisa que acontece com frequência nas lavouras, né? Então a experiência é muito positiva quando a gente fala de Bombardeiro em soja, né? O nosso entendimento de médio e longo prazo no controle de doenças em soja é que as ferramentas biológicas vêm sendo aperfeiçoadas ao longo dos últimos 10 anos, principalmente ao longo dos últimos 10 anos, né? A potência de controle desses produtos vem aumentando a cada ano, isso mostra que o investimento em pesquisa e desenvolvimento das empresas tem retornado para o agricultor, e a gente enxerga com bons olhos essas tecnologias que vêm chegando, esses biofungicidas que vêm chegando cada vez mais potentes, né, não como alternativa aos fungicidas multissítios tradicionais, mas como parceiros, né, que podem ser utilizados no lugar dos fungicidas multissítios tradicionais, quando a gente fala de começo de ciclo de soja, de semeadura feita mais no cedo, né, ou até associados a fungicidas multissítios. Então a gente pode ter um empilhamento de tecnologias, onde a gente tem o fungicida sítio específico, o biofungicida entrando como parceiro, fungicidas multissítios tradicionais também como parceiros, né? Então são tecnologias que agregam e auxiliam o agricultor a reduzir os problemas de doenças em soja. A gente sempre ressalta a importância de fazer um manejo estruturado de doenças, um planejamento bem feito, uma execução, uma aplicação com capricho, com cuidado, para que esses produtos retornem efetivamente em controle de doenças na cultura da soja, né? Mas principalmente pensar na estratégia de manejo de doenças adotada. Então aplicações em vegetativo são importantes, manter o intervalo de aplicação a cada 15 dias, no máximo 18 dias entre as aplicações é fundamental para a gente ter uma sequência
de aplicação que seja positiva, né? A associação de biofungicidas e fungicidas multissítios ao sistema é fundamental para proteger os fungicidas sítio específicos. A rotação de ingredientes ativos é muito importante para a gente evitar mais problema de resistência que a gente já tem. Então, as tecnologias estão aí à disposição do agricultor e é evidente que quanto mais ajustado e quanto mais dentro da técnica de manejo adequado ao agricultor trabalhar, maior vai ser o benefício que ele pode ter com o uso dessas tecnologias. Muito obrigada, Grigoli, pela sua participação e já aviso, ó, na próxima temporada queremos você aqui com a gente. Thales, algum comentário? Um abraço para o Fernando, né, um amigo aí de longa data, e assim, ele colocou pontos essenciais, né, em relação assim, que a gente estava falando, né, das entradas, como que você entra, como que você faz o manejo, e acho que é legal a percepção dele em relação da evolução dos produtos, né, que ele é um órgão de pesquisa que testa vários produtos e que vem reforçando muito o que a gente fez com o Bombardeiro, né, que é o quê? A evolução dele, potencializando. Como que a gente fez isso? A gente fala, né, que a gente tem que conhecer no íntimo as bactérias. Para quê? Para você saber induzir ela a produzir o composto de interesse. E é isso que a gente vem fazendo em relação ao Bombardeiro, melhorando ele a cada ano, nessa indução de metabólitos para cada vez mais esses metabólitos sejam mais eficazes, mais eficientes e que tenham uma concentração aí expressiva dentro de um produto, né? E isso é a chave das próximas gerações de produtos biológicos aí. Conhecer tanta bactéria a ponto de dar apelidinho carinhoso para ela, né? A gente brinca assim que os nossos pesquisadores, eles conversam, não? O duro quando ela começar a responder. E, Abel, pensando aí em tudo que o professor falou, que a gente trouxe até agora, o que você considera que está por trás da liderança, né, desse produto no segmento e quais as diferenças? Você acha que as diferenças aí de composição, quais são os diferenciais de composição que fazem com que seja líder de mercado? Perfeito. Sem dúvida, a tecnologia de formulação, né, que está por trás de todo esse sucesso, né? Mas também algumas questões de seriedade na hora de posicionamento, por exemplo. Porque não adianta nada a gente ter um bom produto, né? A gente ter uma boa tecnologia, a gente ter um produto com metabólito, a gente ter um produto com bactérias altamente eficazes, só que a gente não tem um bom posicionamento ali, né? Então, esse posicionamento que a gente traz é uma das coisas que eu acabei até esquecendo de comentar, né? Então, hoje a gente, além do BioOracle, né? A gente tem as nossas estações descentralizadas. Então, isso faz com que a gente tenha potencial de cobrir todas as características, basicamente, do Brasil, né? Para a gente poder entender qual que é a efetividade desse produto e qual que é o melhor posicionamento. Então, entendendo a nível Brasil e a nível loco, então a gente consegue entender e posicionar e ser assertivo para dar tanto sucesso a esse produto, né? É uma das coisas que a gente vem falando aqui ao longo dos episódios, né? Acho que um dos diferenciais da Biotrop é esse, saber olhar para o nosso país, não só dentro do viés de uma agricultura tropical, que já é desafiadora, mas principalmente num formato de país continental, com diferentes tipos de solo, com diferentes necessidades, com diferentes tipos de clima. Então, a Biotrop, ela tem essa capacidade de fazer algo personalizado para cada região. Sim, e para cada produtor, né? E eu queria ver com você, Thales, quando a gente pensa em futuro, quais são... Eu quero spoiler. Mas eu quero um spoiler muito bom. Eu quero saber quais são os próximos passos da Biotrop pensando nesses multissítios biológicos. Eu quero spoiler forte. Vou ver o que eu... Não prometo muito, mas entrego tudo, tá bom? Assim, o Bombardeiro próprio, ele já foi uma revolução muito grande. Como o Abel falou, né? A formulação dele já é um diferencial, que como a gente forma a parte de resistência, o endósporo, né, da bactéria, que é a estrutura de resistência, que permite compatibilidade do produto, que permite um shelf life aí de mais de 2 anos de prateleira, né, do produto em si, de como a gente faz a indução dos metabólitos, né, que é conhecer no íntegro, mesmo no íntimo, as bactérias para fazer a produção desses metabólitos que têm ação pró-planta, fungicida, antibiótica, enfim, N funções, né? E também como a gente vai modular esses micro-organismos para eles serem mais virulentos, germinarem mais rápido, ou ter uma virulência, vamos falar assim, de quando for se estabelecer, né? Seja na planta, enfim, aonde que ele vai se estabelecer. Com isso, pensando em todas essas etapas aí, o que a gente pensa na evolução? Selecionar cepas mais virulentas,
cepas mais agressivas e cepas que têm um potencial de produção de metabólitos muito superior do que nós temos hoje. Então, assim, a linha da evolução, vamos falar assim, do bombardeiro está muito na seleção de estirpes mais virulentas, mais agressivas em relação ao estabelecimento e produção de metabólitos, onde a gente já tem um indicativo aí de um produto que vai ter 10 vezes mais metabólitos do que o bombardeiro, quer dizer, uma potencialização de ação. E podemos que, digamos assim, vai ser uma armata para o controle de doenças foliares para o produtor. Então não vai ser nenhum programa de manejo de resistência, vai ser o exército inteiro ali, né? Vai ser uma armata, vamos falar assim, né, Abel? E falando em programas de resistência, né? A gente falou muito de fungicida biológico, como que ele vai contribuir para esses programas de manejo de resistência? Muito o que o Abel falou, viu, Aretuza, em relação a... Não que o biológico, assim, não tenha resistência. Ele tem, só que o período dele acontecer a resistência é muito prolongado, porque os micro-organismos também vão evoluindo, eles não são estáticos. Então isso vai, vamos falar assim, atrasando cada vez mais, e a chance de acontecer qualquer resistência com produto biológico é muito pequena, exatamente por toda essa evolução. O químico, já o sítio específico, como a gente sabe, é sítio específico, ele vai atuando somente naquele sítio. E isso favorece, se eu não tiver rotação de moléculas ou a adição de algo que tenha multissítio, essa aceleração de perder da molécula, né? O multissítio químico, na relação da resistência dele, ele não é tão preocupante em si, por quê? Porque ele é multissítio em vários sítios de ação do patógeno. Então é difícil de você, muito difícil de realmente ter resistência. O grande problema do químico é a toxicidade, a restrição, e a gente está dependendo de uma molécula externa. Se acontecer uma guerra, se uma fábrica tiver algum problema, a gente, vamos falar assim, a dependência é totalmente externa. Flutuação de preço. Até pouco tempo atrás, de um desses ativos multissítios tinha restrição de uso. Várias vezes volta, vai banir, a Europa vai banir um desses ativos e sempre isso volta. E a dependência do fungicida biológico é nossa. Quem produz somos nós, a indústria brasileira. A dependência de agentes externos é nula. Então quem está, vamos falar assim, pensando realmente numa agricultura limpa, sustentável para o futuro, sem dependências externas, a migração para um biofungicida é natural, porque é uma escolha, né? A escolha é sempre de evoluir, e essa escolha tem que vir naturalmente, que é uma escolha natural de uso de biofungicidas. E o Abel trouxe, né, ali pra gente um pouco dessa resistência, talvez, do produtor no início da sua fala, né? De estar trazendo o biológico, de estar trazendo o fungicida biológico. Eu quero saber de vocês dois. Qual a mensagem para aquele produtor que está ali num vou, não vou? Coloco ou não coloco? Eu começo a fazer a aplicação disso aqui na minha lavoura ou não? Eu vou deixar o Abel começar, porque qualquer coisa eu copio ele, tá? Perfeito. Na verdade, eu vou comentar uma frase que, quando eu entrei, né, eu sempre trabalhei com pesquisa, e quando eu comecei a trabalhar com biológicos, você fica aquele sentimento, né? Você estava começando-se uma onda, criando-se uma onda, aí uma pessoa chegou em mim e falou assim, ó, isso aqui é um caminho sem volta. E quando eu entendi, eu falei assim, não, realmente, não tem volta. Então, aquele que não está ainda, que não faz o uso, que ele entenda que, assim, é um caminho sem volta. Então, se ele já não está utilizando, ele já está para trás. Então, ele tem que estar acompanhando. E o produtor, ele vai querer acompanhar isso aí. É isso, eu falei que ele ia dar show. Falei que eu vou copiar. Mas assim, um pouco do que ele falou, utilizando um pouco das pesquisas que a gente tem visto, né? A adoção de produtos biológicos hoje no Brasil, ela é grande. E ela é a maior do mundo. Quando o pessoal fala em relação vem da Europa, Estados Unidos, as coisas, não. Quem lidera isso aqui é o Brasil. E o legal dessas pesquisas que fala muito da adoção é a pretensão de uso. Então tem lá, 50% de adoção de tecnologias biológicas. A pretensão de uso, 6%. Você vai ver no outro ano, de 50 vai para 56. E assim sucessivamente. Então, quem pretende utilizar e usou, não volta atrás. É isso exatamente o que o Abel falou. Eu lembro de quando eu estava formando, que eu falei para minha mãe que eu ia trabalhar com a parte de indústria de bioinsumos. Minha mãe chegou para mim, Thales, você fez 5 anos de Exalc para trabalhar com micróbio? Qual que era o pensamento? Todo mundo falava em química, das coisas multinacionais. Eu falei, mãe, exatamente nessa frase que o Abel falou, porque uma pessoa chegou para mim e falou, olha, biológico hoje não é uma realidade, mas vai se tornar uma realidade, um caminho sem volta, e cada vez mais esse mercado vai estar em destaque.
E hoje a gente está vivenciando essa revolução e o uso de biofungicidas é um precursor disso. Eu já falei várias vezes aqui que eu acho que o biológico ele representa não só uma evolução, mas uma revolução no agronegócio brasileiro e no mundial também, porque a gente tem visto mercados cada vez mais exigentes, a rastreabilidade está cada vez mais presente na vida do produtor rural e eu já falei isso em episódios aqui dessa temporada, mas eu volto a repetir. Sustentabilidade não é mais uma questão de marketing, é uma questão de acesso a mercado. Se você pratica, se você cultiva com sustentabilidade, você está dentro do mercado, senão você está fora. E um ponto importante que eu ainda não comentei é o como que as empresas estão preocupadas em comunicar isso. Eu trouxe um fato muito importante, Thales. Nós somos líderes no mercado de biológicos e pouco se fala. Então, louvável a atitude da Biotrop de trazer essa roda de conversa para cá, para que a gente informe quem está não só dentro da porteira, mas também quem está fora da porteira. E que a gente consiga elevar a voz do agronegócio brasileiro lá fora. Porque muitas vezes a gente fica resistente em falar as boas práticas que a gente tem aqui dentro. Eu já tive a oportunidade de acompanhar delegações que vêm fora do Brasil e que acham sensacional o nosso sistema produtivo, não só pela forma que a gente produz, mas como a gente produz, e eles levam os nossos exemplos para fora. Então, que a adoção de biológicos seja mais um exemplo para que a gente leve para fora e que a gente estimule produtores não só do Brasil, mas do mundo inteiro também. E eu queria agradecer a presença de vocês. Mais uma vez, Abel, a gente vai esperar você na próxima temporada, porque o Thales já marcou presença. Ele já colocou o nome dele na lista. Pode deixar. E eu queria que vocês aí, se tiver algum recado para poder passar, que passe para quem está em casa. Posso começar? Pode, por favor. Acho que muito do que você trouxe, né, Aretusa, em relação da parte da agricultura, né? Então sempre vem a agricultura biológica e agricultura regenerativa. Brasil não faz todos, vamos falar assim, na parte exterior, né, somos vistos, desmata, essas coisas. Só que dentro do braço da agricultura regenerativa é definido por 6 pilares. E um deles é o aumento da diversidade, onde nós já somos líderes atual. Mas se for legal a gente olhar para os outros 4, vou deixar o último, o quinto, que depois eu entro, mas os últimos 4 rotação de cultura, integração lavoura-pecuária, plantas de cobertura, utilização do recurso hídrico em si, em geral, né, o melhor uso da água. Isso tudo nós somos pioneiros. Nós já fazemos isso há muito tempo. Então, dentro da agricultura regenerativa, o Brasil já é um expert. Só o último ponto da agricultura regenerativa, que é mitigar o uso de defensivos químicos, que a gente está começando a fazer isso com o biológico. Complementando, utilizando com o biológico em relação ao químico, substituindo em partes e fazendo com que? Fazendo uma melhor manejo, uma melhor rotação de ativos e colocando o biológico em destaque para aumentar a diversidade, não só do solo, mas também da planta, enfim. Então, dentro da agricultura regenerativa, nós já somos líderes e estamos cada vez mais sendo referências dessa agricultura com o biológico. Perfeito. Então, acho que dentro de toda essa aula, né, que a gente teve, eu vou deixar um spoiler do lado de pesquisa nossa aqui, então. Depois eu vou arrumar uma briga interna lá, mas assim, o que a gente vem trabalhando e tem buscado é agir sobre difíceis alvos. Então, a partir desse ano, né, então a gente começa a ver alvos extremamente difíceis para que os biológicos possam ter efetividade, né? Um deles é ferrugem asiática. Então a gente começa a trabalhar para ter um controle, né? Assim como bioherbicidas. Então isso são alvos de difíceis controle que a gente vai buscar cada vez mais. Porque não é mais aquele mercado de preventivo. Então a gente já buscou. Lógico, a gente quer ganhar mais mercado, mas a gente quer o quê? Buscar também o mercado de difíceis controles, Novos nichos de mercado, florestas, também a gente tem olhado com muito carinho. Então, assim, a inovação ela não vai parar. Então, isso continua sendo um dos pilares da Biotrop e a gente trabalha muito afinco por isso. A busca pelo desafio é constante, Com né? certeza. Eu até falei, aqui não se usa a palavra depende e a busca pelo desafio é constante. Já vou ampliando já o perfil Biotrop. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês.
Você que está em casa, muito obrigada por ter nos acompanhado em mais um episódio. E se você quer fazer parte desse novo agro que a gente fala tanto aqui nessa mesa, não deixe de ativar as notificações tanto no YouTube quanto no Spotify. Te espero no próximo episódio. Você ouviu Tropcast, um podcast sobre agricultura regenerativa, inovação e produtividade no agro. Um oferecimento Biotrop, soluções biológicas e naturais para o agronegócio.